Hello, hello! Sejam muito bem-vindos à aula 3 do Passaporte do Inglês 50 mais. Essa semana está sendo uma semana de degustação do método inglês 50 mais. Em uma semana você não vai falar inglês sem medo, sem travar, mas em uma semana você vai se ver falando inglês desde a primeira aula, experimentando o método inglês 50 mais e vendo o resultado do método inglês 50 mais. Muita gente me manda mensagem e fala assim: Tite Adriana, me conta uma coisa. Como é que é seu método? Eu vou realmente aprender com o seu método? Como é que ele é? Então, o que eu queria que você fizesse nessa semana, né, é que você conhecesse o método. É diferente quando eu explico como o método de quando você experimenta. Quando eu falo, nossa, aquele doce tem o sabor assim, assim, assim. É diferente de quando você experimenta o doce. Nada melhor de quando a gente vê o resultado na gente. E eu sei que você que tem 50, 60, 70, 80 anos, você pode já ter tentado e não teve resultado. E aí fica achando que o problema é com você. Só que não. O que acontece é que os métodos engessados do mercado é tudo num tamanho só. E a gente não é tamanho único, não é? A nossa rotina é diferente, a maneira da gente pensar é diferente. Então, quando você entra numa caixinha onde todo mundo tem que aprender do mesmo jeito, e o pior, né? No Portuguese, please, diz que você não pode traduzir. Como que um adulto alfabetizado em português, falante da língua portuguesa, não vai traduzir? Para a gente é impossível não passar pelo português. Tudo que você escuta em outro idioma, em japonês, em chinês, italiano, em espanhol, tudo que você escuta num outro idioma, o seu cérebro fica lá buscando aquela palavra em português. E se você entra num método que ensina um monte de vocabulário inútil para você, um monte de vocabulário com lista para você decorar, o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir guardar e vai achar que o problema é a sua memória. Muita gente me procura e fala isso também, Adriana, agora minha cabeça está ruim, eu não consigo guardar nada. Concordo, tá? Que muita coisa a gente vai fazer uma coisa, quando vê você faz outra, quando vê você faz outra, a nossa cabeça não é a mesma de antes. Só que a gente lembra aquela receita que a gente fez várias vezes, a gente lembra o telefone da casa da melhor amiga da infância, não lembra? Porque a gente tinha que discar. A gente sabe contar coisas que a gente viu, a gente lê um capítulo, a gente sabe contar, a gente vê um filme, a gente sabe contar. Então a memória não está ruim, não. A memória seletiva. E quando você repete alguma coisa, aquilo vai para a memória de longo prazo. Então, o segredo está em você aprender um vocabulário útil. Exatamente isso que eu ensino na HelloFlix, que é o meu curso completo de inglês para adultos com 50 anos ou mais. Porque eu ensino o inglês da vida real, eu ensino o inglês do dia a dia. Eu não dou uma lista de vocabulário para você decorar. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. Por quê? Quem decora, esquece. Quem entende o processo, aprende. E é assim que eu ensino com o método inglês 50 mais. E falando do método inglês 50 mais, você já fez o seu check-in? No grupo de WhatsApp que você precisa estar lá para receber o link das aulas, eu mandei um link para você fazer o seu check-in. E no final desse check-in tem um teste de aprendizado. Como assim, Adriana? Como que você aprende mais fácil? Você lembra quando você estudava para a escola? Como é que você fazia? Você era uma pessoa que gostava de ficar ouvindo, você anotava tudo, ou você gostava mais daquelas aulas onde o professor fazia experiência com você? Como é que era? Porque hoje em dia tem muitos recursos para aula, né? Antigamente, como é que era, gente? Giz e quadro verde, né, não? Então, cada um tinha um aprendizado, um ritmo de aprendizado. Eu, por exemplo, eu era totalmente sinestésica. Sinestésica é aquela que tem que tocar, cheirar, sabe, sentir, né? Hoje, a aula de hoje, por exemplo, vai ser pura sinestesia. Você vai ver que quando você olha, quando você faz ligações, quando você entende o processo, você não esquece mais. Agora, algumas pessoas entendem melhor com áudio. Prefere, por exemplo, ouvir um livro do que ler um livro, né? E as outras pessoas que eu recomendo que você
siga um pouquinho dessa, precisa escrever. Quando você escreve, você está desenhando no seu cérebro. Você já teve a experiência de anotar alguma coisa num papelzinho, depois você esquece o papelzinho em casa, aí você liga e fala assim: Ô fulano, pega para mim um papelzinho que está em cima do micro-ondas, tem um número que eu anotei do canto superior esquerdo. Que número é esse? Olha aí para mim. A gente sabe até aonde a gente colocou. A gente tem uma memória fotográfica muito grande, né? Então, ó, escreve que isso vai ajudar na sua memória de longo prazo. Combinado? Show de bola? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Gente, todos os dias um pouquinho, tá? Não adianta nada você assistir 2 horas de inglês uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Essa repetição que vai te dar a liberdade de você falar inglês sem medo, sem travar, tá? E deixa eu te contar um segredo. Os primeiros 21 dias que você faz algo novo, vai ser sempre desafiador, porque é onde você está colocando um hábito novo na sua vida. Depois que você passa dos primeiros 21 dias, ufa, aquilo já está fazendo parte da sua vida, né? Também não pode pular 2 dias que você volta para o dia zero. Então, força na peruca que vai dar certo. Bora lá? Então, gente, quem decora esquece, quem entende o processo aprende. Vamos ver, como assim, Adriana? Hoje eu vou ensinar para vocês vocabulário de família. Então, alguns parentescos você já conhece e a gente vai usar isso como base para a gente aprender o restante. Combinado? Então, aqui eu tenho uma family. Family é quem está dentro da sua casa, tá? Primo, tio, tia, a gente fala em português, faz parte da minha família, mas em inglês não, tá? Em inglês, family é pai, mãe, filho e filha, tá bom? Então, aqui eu tenho brother, eu tenho sister, eu tenho father e mother. Esses 4 tenho quase certeza que você sabe. O brother lá do Big Brother, né? O father e o mother a gente aprende e repete sempre. Olha o que eu te falei. O vocabulário que você repete sempre, você sabe. Então, você não tem problema de memória, você tem problema de repetição, né? Se a coisa não é útil, você não aprende. Então vamos, ó. Brother e sister. Vocês estão notando que tudo que eu estou ensinando aqui, eu estou mostrando a palavra? Eu faço isso porque, como nós já somos alfabetizados em português, se eu só falar a palavra, você vai ficar imaginando o jeito que ela está escrita, né? Father, por exemplo, dá vontade de colocar D, não dá? Porque o som do português, father, né? Então, eu mostro a palavra para evitar que o português interfira na escrita. E eu também pronuncio a palavra para que você só veja a fatter, né? E vai querer pronunciar com o som do português, porque a influência do português é muito grande. Então, no meu método, eu sempre mostro e falo. Eu falo que é a parte do look and listen. Look and listen é porque você olha e você ouve. Isso faz parte do método inglês 50 mais. Tá bem? Vocês sabem que eu tenho um hello aqui atrás de mim, né? O hello ali, ó. E muita gente achava que o meu nome era Elo, por causa do hello. Porque em português é H-E-E, né? Ah, então é Elo? Não, é hello. Então, eu sempre que eu vou ensinar, eu mostro a palavra e pronuncio para evitar essa confusão do português, tá? Bom, e aqui eu tenho também filho, que é son, e filha, que é daughter, no britânico, no americano, e daughter no britânico. Mas não vamos nos preocupar com isso agora, se é americano, se é britânico, porque a gente fala com o nosso sotaque de brasileiro mesmo, né? Que a gente aprende inglês para conversar com qualquer pessoa do mundo. Então, eu não aprendo para falar com o britânico, com o americano ou com o australiano. Eu aprendo para falar com qualquer pessoa, um egípcio, né, que não fale o português. Tá joia? E aqui eu tenho também, ó, a palavra siblings. Siblings, que significa irmãos. Quando eu quero falar, né? Eu tenho 5 irmãos. E você não está especificando se é sister ou se é brother. Você pode falar siblings, ok? E pais em inglês, pai e mãe junto, é parents. Parents, ok? Adriana, parece parente, né? Parece, mas não é. Parents são pais. Family, pai, mãe e os filhos, certo? E a família?
que a gente fala em português, que junta todo mundo, que junta avó, que junta tio, que junta prima, que junta todo mundo. Calma que a gente vai ver o vocabulário aqui. Bom, partindo daqui, agora a gente vai começar a explicar de um jeito que você não vai esquecer mais, com sinestesia. Você vai entender, você vai fazer historinhas na sua cabeça. Bom, gente, vamos desconsiderar que eles se separaram por enquanto, tá? A Sandy com o Lucas. Então, quando as pessoas casam, elas ficam married, de casado, certo? E eles casam na lei, perante a lei. Então, in-law. Na lei é in-law. Então, agora, eu quero que você pegue esse sufixo aí, né, do in-law, e você coloque no final dessas palavras que a gente aprendeu aqui, de filho, filha, pai e mãe. O que que vai acontecer se eu pegar esse in-law e colocar no final? Esses daqui, ele é father e mother do Júnior e da Sandy, certo? Agora, eles também vão ser father e mother dos dois que se casaram com os filhos. Só que eles vão ser father-in-law e mother-in-law. Olha que bacana, tá? A Sandy era só sister do Júnior. Agora ela é sister-in-law da esposa do Júnior, tá? O Júnior, ele era só brother da Sandy. Agora ele é brother-in-law do Lucas, né? Mesmo que eles tenham separado, eles têm um filho, né? Então o Júnior é tio da criança, então brother-in-law. E eles, que, né, filha e filho do casal, os dois passam a ser filho e filha do casal também, só que in-law, daughter-in-law e son-in-law. Gente, olha que loucura. Você saiu de 6 palavras que você conhecia, né? De 6? Não, de 4, né? De pai e mãe, não, 6 mesmo. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, para mais 6, só de você colocar a palavra in-law. Você aprendeu cunhado, cunhada, sogro, sogra, genro e nora. Coloca aqui nos comentários para mim, vai, que eu quero ler. Não é incrível? Quando você aprende uma engrenagem, essa é a mágica do método inglês 50 mais. Você saiu do que você sabe para o que você não sabe, entendendo. Qual que é a chance de você lembrar disso depois? Não é muito gigante? Agora, se eu tivesse dado uma lista para você decorar, decora aí: cunhado, cunhada, sogro, sogra, sem explicar o porquê. Esse é bem mais difícil para você memorizar o vocabulário, né? Que mais, Adriana? Calma que tem mais. Aqui é importante que você veja a diferença, tá? Nós temos a family, que então é quem está na nossa casa, pai, mãe, irmãos ali, certo? Depois a gente casou e foi lá cada um construir a sua família. E a família que a gente fala em português, essa aqui é minha família, seu avô, sua avó, seus primos, todo mundo. Todo o resto é relatives. Relatives. E a palavra parents não é parentes. Parentes em inglês é relatives e parents significa os pais. Eu ainda brinco assim para você não confundir. Parents, parente mesmo, é pai e mãe. O resto é relativo. Porque daí você guarda, né? É relativo, você faz parte da minha família mesmo, você é parente mesmo. Mas brincadeiras à parte, o vocabulário de inglês, parents significa pais e relatives significa os parentes, tá? Tem palavra que parece, né? Mas não é. Igual o Denorex. Lembra do Denorex? Parece remédio, mas não é. Vamos lá. Agora a gente continua de pai, mãe, filho e filha. Então a gente continua com mother, father, daughter e son. Só tô pegando o povo divorciado aqui, né, gente? E children, que significa filhos ou crianças, tá? Vamos partir daqui. Aqui é o Enzo, aqui é a Sofia, os filhos da Cláudia Raia e do Edson Celulari, que não estão mais juntos hoje, mas eu vou usá-los exatamente por esse motivo. O que que acontece quando as pessoas se separam ou por divórcio ou devido a falecimento? As pessoas ficam viúvas ou divorciadas, mas logo casam de novo, né? Então eu quero que você compare
essa separação com o pneu furado, tá? Independente do motivo. Se o pneu furou, você vai lá e coloca o step. Correto até aqui? Se você coloca o step, agora a gente vai colocar step na palavra, tá? Então vai ficar assim, ó. A Cláudia tá aqui com o step dela novo, foi lá, trocou, colocou o step novo, e o Edson tá aqui com a step dele. Então, cada um foi para um caminho diferente. Trocaram o pneu, estão com o step, certo? Então, agora, todos esses parentescos aqui, olha, ela é mãe dele, né? Ele é o pai deles. Eu vou pegar todo esse vocabulário e a gente vai colocar step. Como é que vai ficar, Adriana? Vai ficar assim, ó. A enteada vai ser a filha com step na frente, step daughter. E a madrasta vai ser stepmother. É só colocar step antes, gente. Lembre-se do step. Aqui eu tenho, né, a stepmother da Branca de Neve, aqui eu tenho a stepmother da Cinderela. Então a gente conhece várias steps aí, né? Tá bom? Então, step e step. Bom, vamos lá. Pegar a família deles então. Essa que casou com o Edson Celulari, ela é a stepmother da Sofia e do Enzo, que agora já estão adultos, né? E o que casou com a Cláudia Raia, ele é o stepfather da Sofia e do Enzo. Conclusão, o Enzo, que é son da Cláudia e do Edson, ele é stepson da esposa do Edson, do esposo da Cláudia. E a Sofia, que é daughter do casal, virou stepdaughter da madrasta e do padrasto. Olha que legal. Você pegou o mesmo vocabulário e só colocou step antes. Gente, bem mais fácil de aprender assim, né, não? Imagina você decorar o vocabulário, padrasto, madrasta. Aqui não. Aqui fica bem mais simples. Vamos lá, continuando. Agora vamos falar de padrinhos? Vamos lá. Os padrinhos representam os pais perante Deus, ok? Deus em inglês, God. Então agora a gente vai pegar todo aquele vocabulário que a gente já conhece de pai, mãe, filho e filha, father, mother, daughter, son, e a gente vai colocar o God antes. Vai virar padrinho, madrinha, afilhado e afilhada. Então vai ficar godmother, godfather, goddaughter, godson. Simples assim. Show de bola, né não? Tá? Só coloquei o God antes. Você está entendendo como fica bem mais fácil você entender quando a explicação é feita num método facilitador, de uma maneira que você, caraca, isso é para mim, olha só, estou entendendo. É assim, gente. No método inglês 50 mais, você aprende assim, entendendo. Tá? Vamos lá, mais um pouquinho, tá? Agora, quem são as pessoas grandes da nossa família, hein? Quem são aqueles que a gente tem aquele carinho todo, hein? São os avós, não são, não? Quem é aí que tem. Desculpe. Quem é aí que tem aquela memória com avô, com avó? Eu tenho memórias maravilhosas e agora eu tenho a bênção de ser avó. Então, agora eu entendo por que a minha avó tinha aquela mágica comigo, né? Agora eu tenho a mágica com meu neto. Então a gente ganha, acho que a gente ganha superpoderes quando a gente se torna avó. Não ganha, não? Então são os grandes amores, né? Então, como é que fica, gente? A avó, avô. Eu pego o vocabulário que eu já conhecia e coloco grand antes. Então, o que era pais, de parents, eu coloco grand, fica grandparents. O que era father, eu coloco o grand antes, fica grandfather. O que era mother, eu coloco o grand antes, fica grandmother. Então, grandfather, avô, grandmother, avó. O filho, que era son, grandson, é o neto. Daughter, que era filha, granddaughter, é a neta. E criança, em inglês, né, é child. O plural é children, que eu mostrei ali no slide da Cláudia Raia. Ficou grandchild, se você não quer falar se é neto ou neta, quando você fala grandchild, é só neto, sem especificar o sexo, né?
Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para mostrar para vocês a palavrinha no plural. Ó, esse aqui que eu mostrei de children, se eu colocar o grand antes, fica netos, sem especificar. Children é o plural de child, que a gente está vendo agora, tá bom? Child é o singular, children é o plural. Também pode falar kids, sabe? Daquela bala de leite kids, também significa crianças, kids, ok? Não é muito legal? Agora, como é que eu falo, Adriana? Bisavô e bisavó. Aí é maior ainda, né? Aí é maravilhoso. Meu pai é bisavô do meu neto. Nossa, ele curte tanto bisneto. Então agora a gente aumenta um pouquinho mais. A gente coloca great grand. O great tem aquele Alexander the Great, Alexandre o Grande, né? Então o great vem antes do grand, aí é o bisa. E se for tataravó, aí você coloca dois great, fica great, great, grand. E aí cada geração é um great para trás, tá bom? Então great grandparents são os bisavós, great grandfather é o bisavô, great grandmother é a bisavó e claro, great grandson é o bisneto e great granddaughter é a bisneta. Fechou? Tranquilinho? Muito legal isso aqui, né, gente? Não é não? Deixa eu colocar aqui, olha, a minha mania de querer deixar tudo perfeito para ficar no mesmo padrãozinho para você visualizar, né? A visualização é importante para a gente memorizar, viu, gente? Não faça por causa disso, aquilo que eu falei, escrever em papelzinho, depois você lembra exatamente aonde estava. Tá? Então, great grandson é o bisneto, great granddaughter é a bisneta. Show de bola? Agora aqui, esse vocabulário aqui, eu não consigo contar uma historinha para vocês. Eu não consegui, tá? Achar. Se você descobrir alguma historinha, me conta que eu regravo essa parte. Essa é a parte que a gente vai ter que decorar mesmo, tá bom? Que é marido, que é husband, husband, esposa, que é wife, o uncle ainda dá mais ou menos. Quem lembra do Uncle Benz aí vai ajudar a guardar, porque uncle é tio, tá? Tia é aunt, sobrinho, nephew, sobrinha, niece. Não vai confundir com nice. Se eu tirar a letra E do meio, fica nice, que é bonita, né? É só niece, com E no meio. E cousins, que são os primos. Esse vocabulário aqui, você vai ter que decorar. Isso aqui eu não consigo contar uma historinha para você. Mas vamos lá, pronúncia de novo. Husband, wife, uncle, aunt, nephew, niece e cousins. Você sabe que os meus alunos que fazem a HelloFlix, né? Que eu mostrei aqui para vocês, que é o meu curso, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que é bacana. Para eles verem a pronúncia das palavras, eles usam aqui, ó. Eles ganham. Todos os alunos têm isso, tá? Você também, quando se tornar meu aluno, você vai ter. Todos os alunos, eles têm acesso. Deixa eu só remover aqui só um pouquinho para compartilhar com vocês. Todos os alunos, eles têm acesso a esse agente do ChatGPT. Esse agente, ele consegue escrever a palavra. Então, digamos que você, deixa eu aumentar um pouquinho para você ver. Você quer saber a palavra sobrinho. Aí você só escreve a palavra assim, sobrinho. Como é que é em inglês, hein? Aí esse agente, ele vai escrever a palavra para você em inglês, tá vendo? E embaixo ele coloca a pronúncia. Olha que legal. Porque se você for olhar um tradutor normal, ele vai colocar a pronúncia em código lá da fonética, né? O código internacional que a gente não conhece. Então, ó, sobrinha, como é que é sobrinha? Aí ele escreve a palavra em inglês e desenha embaixo como pronuncia, ó, niece, tá vendo? E aí fica mais fácil para você saber a pronúncia. Esse é o agente HelloMate que todos os alunos da HelloFlix têm acesso. Bacana, né? Bom, vamos voltar lá no nosso vocabulário, porque agora eu quero apresentar a minha família para você. E eu queria depois pedir para você também compartilhar a sua família, tá?
eu vou pedir para você compartilhar a sua também. Então vamos lá. Apresentando a minha família para vocês. This is my family. Hoje, né, quem mora comigo, só o meu marido. Então, this is my family, my husband, Idelson, and I. Os filhos crescem, né, e cada um constrói a sua família. Quem que fica é o casal, não é? Bom, this is my family, my daughter Mariana and my grandson Theo. O Theo aqui estava fazendo um ensaio de 3 anos, agora ele vai fazer 4 daqui 10 dias. My daughter Mariana and my grandson Theo. This is Mariana's family. Rodrigo is my son-in-law, lembra do law no final? Meu genro. Theo, the love of my life. Olha o Theo aqui. This is my mother, Geralda. Pareço com ela, gente? Hein? My mother died in 2009. Ou eu posso falar 2009. Minha mãe faleceu em 2009. Saudade dela. This is my father, Toninho. He is 83. Esse é o meu pai. Toninho, seu Toninho. This is my grandmother, Luzia. Ela faleceu aos 96 anos em 2021. She died at 96 in 2021. Você pode falar isso, tá? Quando você for apresentar a sua família, você pode falar she died, né? Ou he died at, e com quantos anos faleceu, tá bom? A minha avó adorava um bingo, olha aqui, ó. Por sinal, vai ter bingo, viu, gente? No sábado tem bingo para você se divertir aí. Eu tenho a minha roletinha de bingo aqui atrás, ó. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Aqui, ó. Onde está? Minha roletinha de bingo, ó. Tá vendo? Roletinha de bingo de verdade. A gente vai brincar de bingo também. Aqui, minha vozinha, vó Luzia. E this is my sister, Alessandra. My brother-in-law, Alessandro. Olha que coincidência, gente, Alessandra e Alessandra. And my nephew, Rodrigo. Nephew de sobrinho, né? This is my brother, Ademir. A gente se parece, né? My sister-in-law, Ivana. And my nephews, Nando and Pedrinho. They are my nephews. They are cousins. Esses são os meus sobrinhos, eles são primos. Viu? Como com a aula de hoje dá para você apresentar? This is my father and my stepmother, Maria. Essa é minha madrasta, Maria. This is my father, my aunt, Helena, and my uncle, Zé Carlos. Pensa na alegria da família, esse meu tio aqui. Uma figuraça. Aunt Helena, tia Helena, is my godmother too. Ela é minha madrinha também. My father-in-law and Fátima. Fátima is my husband's stepmother. A Fátima é madrasta do meu marido. Fátima e Idelson pai. Só tem os dois Idelson na vida, né, gente? Idelson pai e Idelson filho. My husband and my father-in-law. É isso. God bless our families and relatives. Que Deus abençoe a nossa família e os nossos parentes. E aí, gostaram? Muito bacana, né? Bom, agora eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você mande para mim, pode mandar pelo WhatsApp, tá? Esse WhatsApp aqui do suporte, ó, esse aqui é o número do suporte. Eu queria que você mandasse para mim um vídeo. Pega o seu álbum, vai mostrando para mim, filma lá, ó. This is my father. Se ele morreu, he died at, fala a idade que ele morreu. This is my son-in-law, this is my sister, this is my daughter. Apresenta sua família para mim. Eu mesma vou corrigir esse vídeo e vou mandar uma análise para você. Todos os nossos alunos, são mais de 1.500 alunos dentro da HelloFlix. Todos os nossos alunos, no final de cada ciclo, ele vai mandando o vídeo para a gente e a gente analisa individualmente cada vídeo. Manda para a gente, eu vou adorar conhecer a sua família.
tá bom? E agora eu queria pedir um favor para vocês. Está sendo muito comum hoje em dia o WhatsApp bloquear o número. A gente manda mensagem, o WhatsApp bloqueia, porque considera aquela mensagem spam, porque a gente manda para muita gente, né? Ah, tem, sei lá, tem 100 pessoas participando do passaporte do inglês 50 mais. Então, eu mando mensagem para 100 pessoas, mensagens iguais. Aí o WhatsApp bloqueia. Então, para evitar esse bloqueio, você precisa me chamar. Então, eu queria que você me chamasse, de preferência para você me contar um pouquinho de você. Oi, Adriana, eu entrei no passaporte, que eu preciso de inglês, porque meu filho mora fora. Oi, Adriana, eu sou de Salvador, eu entrei no passaporte, que eu preciso de inglês, porque eu moro fora. Adriana, eu preciso de inglês, porque eu sempre tive o sonho de falar inglês. Conta um pouco de você. Ah, não quero. Então, manda pelo menos um oi. Porque quando você começa a conversa comigo, aí fica registrado que você que me procurou e eu não tô com spam, né? Spam é que você fica incomodando a pessoa com mensagem. Tá bom? Faz esse favor para mim, porque sabe o que que pode acontecer? E acontece geralmente? Eu estou mandando mensagem, daqui a pouco o WhatsApp bloqueia. Aí demora de 24 horas a 48 horas para ele desbloquear. Aí você tenta falar comigo e eu tô lá fora do ar. Então, se vocês puderem começar a conversa com a gente, vai ajudar muito. E aproveita, manda aí o vídeo apresentando a sua família. Combinado? Essa foi a nossa terceira aula do passaporte do inglês 50 mais e amanhã tem mais. Todos os dias uma aula é liberada às 8 horas da manhã, mas você pode assistir no melhor horário para você e o melhor, assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Essa é a vantagem do online. Porque o presencial com hora marcada, nem sempre a nossa cabeça está no lugar do nosso corpo, não é verdade? Aí você vai querer ir na aula porque você está pagando, mas você foi só de corpo, porque a cabeça não acompanhou. Está lá com a consulta, está lá com a comida, está lá com a carne que você não congelou, com o carro que você tem que levar com o mecânico. Então, a aula online tem essa vantagem. Se você deu uma voadinha, você vai lá, volta e assiste de novo. Então é isso. Amanhã estaremos de volta. Qualquer dúvida, chama a gente no suporte, mas manda um oi lá para registrar que você que está procurando a gente também. Combinado? Então, amanhã, aula 4. E olha, só até domingo, hein? Até sexta-feira temos a aula, depois sábado temos o bingo e domingo temos o encerramento. E aí, lá no encerramento, eu vou passar para vocês como que é a HelloFlix por dentro e também vou te dar um material para você imprimir sobre essa semana que a gente está aqui, ok? Um beijo para vocês, então, e see you. Não esquece de me mandar oi.